Impacto ESG, da estratégia à ação, da jornada ao relato. Mais um programa. Hoje estou aqui com a doutora Maria Alice Pelissari, advogada na área criminal, especialista em direitos humanos, trabalha em defesa das mulheres. Tudo bem, Maria Alice? Tudo bem, é uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Maria Alice não, doutora Maria Alice, né? Pode me chamar de Alice, tudo bem. Então, doutora, eu que agradeço, fico muito feliz. Nós estamos aí num processo de construção, né, desse projeto que é o Impacto ESG. Cada dia a gente fica mais encantado com os temas, porque ele traz à tona tantos anseios que a gente carrega há tanto tempo, né? Sim. Mas nós vemos ainda, conversando com as pessoas que têm vindo aqui, que são muitas as dificuldades. Ou seja, nós ainda estamos lutando contra coisas que já deviam ter sido resolvidas. Sim. E isso vai causando esse incômodo, né? Mas isso também nos motiva por outro lado. E aí queria que você falasse um pouquinho, se apresentasse, falasse do seu trabalho. Bom, atualmente estou bem focada na prevenção e erradicação da violência doméstica contra a mulher. Eu entendo esse assunto como da máxima importância, porque no Brasil, que é o 5º lugar no mundo em violência doméstica, são assassinadas 4 mulheres em média por dia. E é um grande paradoxo, porque nós já ocupamos o mercado de trabalho, né, em mais de 50%. Somos mulheres empreendedoras, somos trabalhadoras, empresárias, enfim, estamos aí, né, no mundo ocupando esses lugares, não deixamos os outros lugares que nós já ocupávamos, né? Que é a questão do lar, do cuidado com os filhos, cuidado com os idosos. Então, já existe toda uma sobrecarga e a gente ainda tem que lidar com esse problema da violência, que é endêmico. Então, eu entendo que o papel das empresas é muito importante, principalmente na formulação de um protocolo, né? Para agir nessa causa. Com certeza. Dentro desse protocolo, Alice, tem uma coisa muito interessante que é assim. Eu falo sempre isso sobre a segurança do trabalho, né? Porque a gente tem umas estatísticas que diz que para cada acidente de trabalho ocorreram 200 quase acidentes. Então, num dia o trabalhador ele chegou, ele não prendeu a cinta de segurança, mas ele não caiu da escada. No outro dia ele esqueceu o capacete, mas não caiu nada na cabeça dele. Até que um dia acontece esse acidente. E por que eu estou puxando isso? Tem uma coisa muito interessante que é dentro da pesquisa que eles fizeram dos acidentes que ocorreram, um percentual desses acidentes são motivados por fatores off-job. Ou seja, a pessoa teve uma briga no trânsito, a pessoa teve um problema em casa. Na questão da mulher, desse protocolo, porque não só no ambiente de trabalho ela tem um assédio moral, um assédio sexual, como ela às vezes sofre isso no ambiente doméstico e às vezes no transporte. Ou seja, né, ela se deslocando até o ambiente de trabalho dela. Como vocês veem isso? Acho que a empresa deveria fazer um outro tipo de trabalho, um preventivo? Como seria isso? Eu estava vendo uns números, assim, parece que são mais de 200 mil casos desse tipo de acidente que poderia ser evitado. Então, olhando um pouco também para aquela lei nova que saiu, que prevê que as empresas devem adotar protocolos para certificação, né, de segurança, cuidados com a saúde mental, né? Então, agora eu acho que a gente consegue alastrar isso como um fator cultural. Quer dizer, cada empresa vai olhar para os seus quadros e olhar para o ser humano, ver o que tem por trás, não olhar só como um número, ou como uma estatística, ou com um índice de produtividade, mas olhar o que é que cerca, o que está no entorno, na vida daquela pessoa. Por quê? Porque as pessoas estão demonstrando isso. Doença mental, transtornos de ansiedade, é uma febre. Então, as empresas estão sendo chamadas para olhar para isso, né? Para estabelecer treinamentos, normas, mas mais do que isso, né? Acolhimento, escuta. Então, num país machista, né? Em que a mulher ela vive violência dentro, fora, quer dizer, no trabalho, no transporte,
Eu penso assim, que a gente precisa trabalhar a relação. Por quê? A violência, ela é relacional. Né? Isso não quer dizer que a mulher tenha culpa. Não, não é isso. Mas a gente também não adianta olhar só... vamos pegar o agressor, vamos colocar todo mundo lá na gaiola. Porque você aí entra para discutir o sistema, né? Que é a pena, castigo, enfim, que a gente sabe que não tem ressocialização, você não tem uma perspectiva diferente, né? De que a pessoa vai, cumprindo uma pena, vai parar de cometer o crime. Não, não para. Então, para quê, né? Então, o meu ponto de vista é esse. Por isso que eu gosto de trabalhar com a prevenção. Porque você precisa dialogar, você precisa escutar, você precisa dar o suporte antes, no momento do conflito. Não necessariamente no momento que já aconteceu a violência, porque aí já aconteceu. Aí ela se forma um ciclo, né? E aquilo é igual a uma centrífuga de máquina de lavar, você não para mais. Né? Ele vai num crescente. Então, eu acho que era uma boa, assim, as empresas olharem para dentro, né? Para o seu papel, né? De como acolher as pessoas, de como escutar, escuta ativa, né? Uma escuta ativa, não meramente protocolar, né? Mas profunda, com interesse, né? Olhando para o ser humano. Eu acho que isso é super positivo, porque você extrai o melhor das pessoas, né? É um paradigma novo para as empresas, também é um desafio novo, né? É um desafio novo. Assim, eu estou muito feliz, Alice, com a tua visita aqui, com a tua participação, porque desde quando nós nos conhecemos, isso faz mais de 20 anos, que você tem uma visão sistêmica, humanizada e sempre com uma visão assim, não só empreendedora, mas de muita luta, de muita garra, de muita iniciativa. Então é um prazer ter você aqui expondo essas ideias, porque eu gostaria que tivessem mais pessoas assim. Então eu acho que a gente também traz aqui nesse bate-papo a parte da inspiração, porque a parte técnica, lógico, é muito importante, mas a gente tem outros espaços para discutir a parte técnica. Aqui a gente tem que vir um exemplo, né, de uma postura ativa, né, na luta contra tudo isso. E sim, é a parte social do ESG. Eu sempre brinco aqui que eu sempre puxo a sardinha mais para o social, mas é onde estão as questões humanas. Eu acho que vai partir do humano parar de prejudicar o meio ambiente. Vai partir do humano ações que vão preservar o meio ambiente, reflorestar as áreas que foram desmatadas, vai partir do humano ir lá e cuidar das águas, né? Então, eu acho que tudo parte do humano. E é muito interessante a questão social, porque a gente fala do ESG, ele é voltado para as empresas. Hoje se fala do ESG para o setor público, tem áreas do setor público que fala do relato integrado, né? Que são relatórios como o relato de sustentabilidade das grandes empresas. Hoje já se fala isso para a área pública, mas ele fala para as empresas. Então, a gente tem que trazer esse assunto, como é o assunto da questão da mulher que sofre o assédio, que sofre a violência, que sofre com um salário menor, que sofre com o machismo no ambiente de trabalho, que sofre o assédio no transporte. Por quê? Porque as coisas vão se interrelacionando, e a gente vai chegar também na saúde mental desse trabalhador. E isso é impacto material para a empresa, porque vai alterar o desempenho. Essa pessoa que chega, que não está bem psicologicamente, ou porque sofreu um assédio, ou porque está sofrendo um pouco com algum adoecimento na sua saúde mental, ela vai ter um rendimento menor também. Então, a gente vê como uma via de mão dupla. A gente tem que olhar para o trabalhador, pensar também na empresa, pensar no lucro, mas pensar no impacto que está gerando, né? E você enxerga que, apesar de tanta luta, a gente está conseguindo pelo menos combater, diminuir, ou os índices a gente não está conseguindo conter essa onda de violência, de desinformação? É um pouco assustador, mas eu queria lembrar uma coisa aqui com você. Sim. Antes de mais nada, dizer que eu realmente me sinto muito honrada de estar aqui, porque eu conheço o seu trabalho
E sei da importância que é tudo isso que você faz. Há 20 anos atrás, a gente falava de consciência e cidadania. Sim, que foi a ONG que nós fundamos juntos ali, né? Muito bom. Claro, essa visão ela é muito importante, porque as coisas não estão descoladas. E esse é o problema da visão compartimentada. Então, se eu vou olhar para a empresa, eu vou olhar para números, se eu vou olhar... Não, nós estamos interligados e isso não dá mais para esconder essa interdependência, né? O lado social e humano, quer dizer, ele permeia nossas vidas. A empresa, ela não é só um lugar que eu vou para ganhar o meu salário, quer dizer, ganhar o meu dinheiro, né? É um lugar de convivência, eu vou conviver com outras pessoas lá. Então, a gente precisa olhar com muito carinho, mas realmente você tocou num ponto que eu, pelo menos, eu fico apavorada. E eu me apavorei na pandemia, porque eu achava assim, né? Desde a década de 80, que eu sou uma ativista, militante, direitos humanos, direitos da mulher, lá na Casa Eliane de Gramont, né? Eu comecei lá. E aí a gente batalhou muito, porque não tinha nada, não tinha Lei Maria da Penha. Então, a gente se sentia impotente, né? Nós que trabalhávamos na frente, né? Quer dizer, na saúde, na assistência social, no fórum, a gente não sabia o que fazer, não tinha ferramenta. Então, nós lutamos muito por essa Lei Maria da Penha, que é bem defeituosa, mas é o que temos, né? É um grande guarda-chuva, um grande arcabouço legal. É o que temos. E antes não tinha nada. Então, era um desespero só. Mas eu acho que relaxei um pouco, entrei numa zona de conforto, pensando, ufa, até que enfim, Lei Maria da Penha, eu achei que nunca mais eu ia querer saber de violência contra a mulher, estava tudo resolvido, agora a gente tem uma lei, mas que nada, né? Eu comecei a ficar incomodada, e na pandemia eu ouvi falar de números alarmantes, justamente por quê? Porque as pessoas estavam confinadas. E aí, então, aquilo explodiu, né? E agora você tem um mundo que deu uma cambalhota, né, em termos de tecnologia. Então, hoje, tudo vai para a rede social, tudo está no mundo, né? Tudo está na internet. Então, hoje em dia... E tudo tem câmera, né? Enfim, é um outro mundo. Então, e esses números assustam. Mais de 60% das mulheres que sofrem violência são mulheres negras. Então, você tem a violência de gênero entrecruzada com racismo, aí você tem transfobia, quer dizer, aí mistura tudo. Aí você tem uma sopa. O que eu gosto de olhar, que eu acho importante olhar, é para a essência do quê? Violência. A gente está didaticamente, né, classificando isso, aquilo, mas no fundo a gente está falando de uma coisa só. Violência. Nós, seres humanos, somos violentos. É claro que quando você fala de violência contra a criança, aí você vai para uma outra seara, é outra legislação. Então, eu nem gosto de misturar. Eu também não gosto quando a gente está falando de mulher, aí a pessoa vem e puxa um papo de mãe. Não, mãe é papel. É outra coisa, mas a gente precisa falar de violência contra a mulher, né? Porque a mulher, quer dizer, a gente evoluiu, né? Nós ocupamos lugares no mercado, quer dizer, nas empresas, né? Estamos dirigindo as empresas, estamos empreendendo, somos donas do negócio, já somos as sustentadoras dos lares. Então, mas continuamos sendo agredidas. Os números são alarmantes, eles só crescem a cada dia. Parece que o homem ainda não consegue se reinventar, não aceita essa liberdade da mulher. Então, é aí que a gente acho que ficou preso num condicionamento, né, de patriarcado, enfim. Sim, são temas que a gente vem discutindo que são muito preocupantes. Eu tenho notado também, Alice, você trouxe uma coisa muito grave no meu ponto de vista, né? Deve ser a terceira vez, a gente está no 5º episódio, a terceira ou quarta vez que eu toco no quanto é grave a gente ter o racismo estrutural. Aí você pega a questão da mulher, ela como mãe, como mulher da periferia, falta uma rede de apoio, a questão do racismo,
prejudica ainda mais. Para conseguir uma vaga de emprego, uma vaga na faculdade, você começa a ver os números, né? Você começa a ver que o racismo ele vai fazendo uma coisa devastadora em várias áreas. Né? E aí você pega a questão da mulher, como você disse, se a gente começar a interrelacionar, né? A gente vai fazendo intersecção dos temas, você vai ver que às vezes essa mulher ela sofre como mãe, ela sofre como trabalhadora, ela sofre como uma cidadã ali no uso do equipamento público, seja do transporte, da saúde. Então tudo isso levou a gente para esse desânimo, né? Porque eu acho que a gente olhou, nós lutamos tanto. A população vê assim, nossa, na classe política só tem gente sem vergonha. Eu conheci tanta gente idealista, de funcionários públicos, de políticos, de gestores, pessoas que estavam sonhando ali numa universidade, numa ONG, vinham participar como sociedade civil, mas a gente vê que o sistema ele é muito fechado, né, Alice? Mas eu acho que foi uma época gloriosa, né? Que a gente se conheceu lá atrás, que a gente trabalhou também na política. Foi muito bom. Para mim foi assim, nossa, uma escola. Adoro. Mas hoje já vejo assim bastante mudança também nesse lugar. Né? Quer dizer, quem são as pessoas que estão ocupando a política? Porque, por exemplo, minhas filhas não querem ouvir falar. Não, isso não é para mim, esse lugar eu não quero. Mas como você precisa estar lá para você transformar? É lá dentro. Você daqui de fora, você não transforma. Se você não gosta da política, você tem que aceitar que você vai ser governado por quem gosta. E esse é o problema. Porque quem está gostando, ultimamente, está gostando de se utilizar da política, corrompendo aquilo que a gente mais primou, que é a democracia. A democracia é um valor que está acima de tudo. Né? E que também acho que as empresas deveriam olhar para isso. Não política partidária, né? Não flertar com a política partidária, mas com a promoção da democracia. Acho que também é um papel da empresa. Porque a gente falou de doença mental, que se alastrou, que então agora a gente tem que fazer isso, né? A gente tem que fazer. Tem que fazer esse papel, tem que cuidar. Né? Não tem escapatória. Mas esse é um outro ponto também. Porque a política é um lugar de transformação, você não acha? Eu penso muito nisso, não só de enxergar como um lugar de transformação, como também essa outra crítica da forma como ela vem sendo ocupada por interesses, e sempre foi assim, né? E olha que interessante, no social do ESG, você entra também com a questão dos benefícios, né, que você dá para o trabalhador, do livre associativismo, da atividade sindical, da liberdade da empresa não colocar nenhum candidato ali de forma impositiva, ele tem a liberdade de escolha. Então o social já cobra da empresa essa atuação que promove a democracia à medida que ele não pode interferir no voto do trabalhador, em que ele não pode impedir dele se associar, dele ter um sindicato, dele lutar pelos direitos dele, o direito à greve. Então, mas veja, é assustador, porque se a gente for pensar que os sindicatos existem há tanto tempo, a legislação trabalhista, né? E se nós estamos lutando por isso ainda hoje, é porque não consolidou. Uhum. E aí a gente volta para aquela questão, a questão da mulher também. A lei está aí, já deveria ter salário igual para todo mundo, né? A legislação prevê isso, mas não, você vai no mercado de trabalho e você vê que está ganhando muito menos, né? Eu vi um índice que a mulher negra ganha ainda abaixo do que uma mulher branca. Então, o homem ganha X, a mulher ganha menos, a mulher negra ganha ainda menos. Mas por quê? Entende? É essa visão mesmo que a gente vem trazendo de um colonialismo, de uma coisa muito ruim que se arrasta por séculos, né? E a gente tem uma sensação de que a Idade Média está de volta. Porque eu nunca vi tanto obscurantismo, né? Pelo menos essa é a impressão que eu tenho, porque você vê em pleno século XXI, você vê umas coisas assim que o homem matou a mulher por quê? Porque ele não aceita a separação. Poxa, então ela é o quê? Um objeto dele? Que visão é essa? Que sentimento é esse? Que homem é esse que não se reinventou?
né? Mas eu não digo que isso seja um problema do homem. Eu acho que é um problema social. Eu acho que é todo mundo. Aí é que entra, né? Porque as empresas têm a sua expertise. E que a gente precisa aproveitar disso, né? Para promover as mudanças que a gente quer. Trazer isso para o campo social. Talvez fazer uma troca, né? Para ver se a gente muda alguma coisa. Porque do jeito que está, é inaceitável, né? Inaceitável. E quando você fala do que é social, a gente também fala muito do que é social e do que é estrutural. E isso é tão grave que, por exemplo, você vai ter mulheres que elas lutam contra o feminismo. E se você for ver as falas dela, elas lutam para aquilo que está colocado como esse machismo estrutural. Elas fazem uma fala que defende praticamente atitudes machistas da própria sociedade. Ou elas se colocam como alguém que se submete àquilo por princípio, por valor, por moral, por costume. Então tem uma série de coisas que vão permeando a sociedade e que vão impedindo o avanço, né? É muito interessante, Alice, que o ESG ele nasce do PRI, que são 6 princípios do investimento responsável, dos padrões do IFC, que são os padrões internacionais da contabilidade, que são 8, e dos 10 princípios do Equador. E os 3 documentos têm envolvimento da ONU e dos maiores investidores do mundo. E os provedores de capital eles estão atrás disso por quê? Porque quando você vê impacto financeiro, você está analisando riscos e oportunidades. Quando você vê o impacto da materialidade de impacto, você está vendo a parte social, a parte ambiental. Então, envolve tudo que pode trazer risco para o investimento. Mesmo assim, é um grande avanço. O ESG ele reinventa hoje o nosso sentido de sustentabilidade, né? Sim, com certeza. E agora com essa lei, né, que prevê o certificado para as empresas promotoras de saúde mental, imagina o tamanho do desafio para as empresas implementarem isso, né? Cada uma olhando para a sua característica em particular, mas tendo que implementar essa questão de promover a saúde mental, quer dizer, de olhar onde é que tem violência, né, camuflada, onde é que tem uma depressão ali, onde é que tem um transtorno acolá, como é que faz com isso, como é que não faz. É uma questão de responsabilidade social mesmo, né, de arcar, de assumir, né, o seu papel. Eu vou agora tomar a liberdade aqui de contar algumas histórias, né? Que a gente tiveram situações que a gente quase caiu da cadeira, né? E eu lembro que uma vez a gente estava na associação do bairro do Limão e você atuava na área da infância, eu também, a gente tinha um envolvimento muito sério. E chegou um senhor que apareceu uma liderança e ele falava sem o menor constrangimento que ele queria fabricar uns produtos químicos, tipo Cândida, aquelas coisas de limpeza e tal. Não, porque a gente coloca os meninos para fabricar, os meninos para vender e tal. E a gente olhava aquilo e falava, gente, será que a pessoa não está vendo que ele está vindo aqui se entregar para a gente que fiscaliza, que luta contra isso, né? E eram brigas tão grandes. E a gente chega hoje e vai ver que a questão da criança e do adolescente já ajudou muito, mas que tem muita coisa para ser feito. E aí quando você pega o recorte do adolescente, você vê que tem meninas ali. E quando a gente está falando de criança e adolescente, essa questão do abuso, da exploração, da violência, vai além só da questão do sexo, de ser masculino ou feminino, né? Hoje a gente também pega a questão dos adolescentes, tem todo o movimento LGBTQIAPN+. Então assim, Alice, quando a gente vai falar de abuso, é muito importante também que as pessoas saibam o recorte onde elas querem lutar, porque não dá para abraçar tudo. Isso também nos causa uma angústia. Sim. Mas de uma forma, quando você vai contra o assédio, seja ele sexual ou moral, você também está contribuindo não só no ambiente de trabalho, mas também com essa adolescente. Sim. E uma coisa que eu tenho lutado muito nós deveríamos lutar por uma lei que trouxesse, né, a obrigatoriedade da educação para essa adolescente que vai entrar no mercado de trabalho, às vezes, como uma aprendiz, como uma estagiária.
Talvez na escola, nós precisamos pensar em medidas que sejam proposituras, até com força de lei, para que a gente inclua no calendário ali, né, no currículo da escola, esse tipo de matéria, esse tipo de direcionamento, né? Eu não acho que a informação também ajuda a resguardar, né? Ajuda, claro. Você me faz pensar numa educação formadora para a vida. Porque o problema, como eu vejo, né? Não sei, mas que o foco é formar para o mercado. Então, hoje, porque as pessoas estão doentes, porque elas têm que atingir metas, porque elas estão autômatas, porque elas estão exaustas, elas têm o burnout, né? Então, e por que as crianças são abusadas? Né? Porque os adultos estão doentes. E por que tudo isso está acontecendo? Né? Porque a nossa sociedade está doente. Porque não há essa formação para a vida na sua plenitude, né? Pensando na planificação do ser humano, nos seus talentos, nos seus dons, nas suas capacidades. Pensar numa felicidade, mas falar de felicidade não é assim, não é usar um termo assim de forma vulgar, né? Ah, foi felicidade. Não, porque a felicidade também não é algo que você vai ficar 24 horas feliz, não existe isso, né? Seria uma pessoa sem noção, né? Você tem que ter o contrapeso, né? A alegria, a tristeza. A vida é feita dessa composição, né? E eu vejo isso, eu vejo que a nossa sociedade está muito doente, porque os casos de abuso, por exemplo, eles mostram isso, que as pessoas estão desconectadas do seu eu, da sua essência, dessa parte que pode ser feliz, que pode promover felicidade para si mesma e para o outro, que pode sentir prazer no trabalho. Né? Esse é o X, né? Não um trabalho como algo que eu tenho que cumprir e forçar a minha natureza e me arrebentar ali e dar o sangue para a empresa, porque eu acho que é isso, né? Que leva as pessoas a sentir um desalento, uma desesperança total. Por quê? Porque a pessoa chega um tempo que ela não se vê mais ali, ela se desconecta, ela adoece. Uma sociedade doente, né? Que não está vendo os valores, né? Os reais valores essenciais para o ser humano, né? Para uma vida plena. E agora a gente tem que olhar para isso. O que eu acho que, para nós, até é um consolo, né? Para nós, é que hoje tem que olhar para isso e nós já estávamos olhando para essas coisas há tanto tempo, né, Alice? Então, Sim. Nós somos jovens, a gente olha para isso há mais de 30 anos, né, com atuação em diversas áreas. Mas isso também me assusta um pouco. Por quê? Quando você vai mapeando toda essa cadeia que nós temos, que seria uma rede de apoio, né, você vê que, enquanto sociedade, a gente está muito estruturado. Tem lei, os poderes estão constituídos, você tem Secretaria de Segurança Pública com Polícia Militar e Civil no país todo, você tem Ministério Público com Vara da Infância, teve um promotor de justiça do Paraná que ele escreveu o ECA comentado. Aí vem ali a Lei Maria da Penha. Aí você tem os conselhos de direito em todas as áreas, não só direitos humanos como guarda-chuva, mas você tem conselho do idoso, da mulher. Você tem toda uma rede de educação, de saúde, de esporte, de cultura formada nas cidades. E é assustador que até as empresas estão entrando nisso com o ESG, com a questão da sustentabilidade, e os números ainda são alarmantes. Aí eu fico pensando, qual que é o tamanho do problema? Qual que é a abordagem? Aonde a gente tem que atacar para chegar e solucionar? Não dá mais para a gente matar uma mulher trans a cada hora no Brasil. Não dá para a gente matar 4 mulheres por dia. E agora eu vou colocar uma pimenta no seu assunto, porque some-se a isso, essa guinada que o mundo deu, né, de umas décadas para cá, com esse avanço tecnológico. Então, hoje, todo mundo tem um celular. E o que significa isso? Que todo mundo acessa informações, mas
Será que as pessoas estão preparadas para assimilar a informação, processar de maneira correta? O quanto nós estamos expostos, né, a fake news e isso e aquilo outro. Hoje a minha neta tem 12 anos, é ela que me ensinou que eu tenho que fazer assim com o dedo para abrir a tela. Eu nem sabia disso. Então você vê, mas eles acessam tudo, tudo. Como é que a gente vai filtrar? Como é que a gente está meio perdido, né, nisso, eu acho. Completamente. Nós estamos completamente perdidos com essa questão da informação e são gerações muito diferentes. Hoje, a geração Z, ela já tem um problema muito sério no ambiente de trabalho, porque ele não submete ao assédio do chefe. Se é uma empresa que não está cumprindo com a responsabilidade com o meio ambiente, poxa, está pecando na área da sustentabilidade, eles não querem saber, eles não vão mesmo dar moral, eles vão no shopping, eles vão no supermercado, eles excluem a marca que teve problema com trabalho análogo à escravidão, ou trabalho infantil na cadeia de produção. Eles vão revolucionando. Só que ainda tem muita desinformação e muita desigualdade no meu ponto de vista. Sim. Alice. Nossa, você me fez lembrar quantos cursos eu tive que fazer para ser uma simples telefonista, né? Uma recepcionista. E eu me lembro que no telefone, né? O telefone discado. Então, a gente falava assim, pois não, 1 minuto, por gentileza. E hoje você vai falar com um jovem, mesmo que ele esteja atrás de um balcão, ou atendendo sei lá onde, ele responde assim, calma aí. E aí a gente estranha um pouco isso, né? Mas assim, é usual, né? De repente faz parte dessa geração, né? E a gente tem que lidar com isso, né? É com isso que a gente tem que lidar. Quer dizer, esse é o mundo deles. É o mundo deles. E é uma coisa complicada, porque os postos de trabalho qualificados, eles são uma minoria. E normalmente esse jovem da periferia, que descuida da linguagem, a gente respeita a manifestação social, tudo, mas ele também está sendo vítima de tudo isso. Por quê? Ele está menos preparado para as vagas mais qualificadas. E aí, o que a elite faz? Usa isso como desculpa para excluir. Não, a culpa é dele. Olha lá a forma como ele se porta, como ele se veste, o que ele ouve, o que ele assiste. Então, tem uma engenharia social que, de uma forma proposital, vai excluindo, de maneira que a gente vai imputar para a vítima, que são esses jovens, a culpa. Sim. Que é a tal da meritocracia também, que vai na mesma linha, Alice. E são coisas, para mim, não fazem sentido. Você fala que a gente pega informação e não raciocina, né? Eu vejo os economistas falando, né? Porque a gente tem uma escassez de dinheiro, tem uma concentração de dinheiro numa pequena elite. Ali a gente tem 2% da população mundial com 80% da riqueza e tem uma escassez do dinheiro. Mas não pode imprimir mais dinheiro porque vai causar inflação. Então, se tem escassez, o dinheiro não deveria desvalorizar. Ele deveria valorizar. Tem uma lógica inversa do que a gente assiste no mundo e das teorias que explicam como tudo está funcionando. Sim. Né? Um manejo, talvez seja um manejo, né, disso. Bom, o nosso dinheiro, eu sempre fico comparando com o dólar. Me dá muita raiva que... De repente, uma caixinha de morango no mercado custa $2. Quer dizer, eu já não consigo ver mais, assim, R$10, 11, R$12. Eu olho e falo, isso aqui, $2. Já a gente fica bravo, porque, né, 5 vezes mais, 6 vezes mais. Então, dá a impressão que você nunca alcança, né? Nosso salário, assim, mínimo aqui no Brasil é tão ridículo. Né? Porque como? Quem é que vive com um salário mínimo? Como que você paga aluguel, água, luz e compra comida? Quem faz isso com um salário mínimo? Não faz. Não faz. E aí, então, o grande X é esse, né? Essa concentração de riquezas, né? Sim. Esse descaso com a periferia, o descaso mesmo com as pessoas. As pessoas são usadas, principalmente em época eleitoral, né? Então, isso também eu acho que acontece por interesses, né? Interesses escusos. A quem interessa manter uma massa deseducada, sem acesso a riquezas, a cultura,
a informações importantes e relevantes. Como você disse, a questão do salário, né? Pelo salário que se paga, ainda se coloca as famílias sem acesso à alimentação digna, moradia digna. E aí entra a questão que a gente volta de novo para a parte empresarial. Como é que vai ter um trabalhador com uma saúde mental boa? Se você tem um trabalhador que às vezes sai de uma região bem distante, periférica, ele cumpre o que a gente chama de terceira jornada, ou seja, ele passa no transporte público de má qualidade, lotado, no trânsito, 2 horas, às vezes mais, para chegar no trabalho, depois mais de 2 horas para voltar. E a gente fala que esse período, né, somado ao que ele tem que trabalhar, é uma terceira jornada. E aí ele pega no final do mês, pega o salário, chega no supermercado e os preços estão absurdos, a conta não fecha, né? Para ele se manter com dignidade. Sim. E aí a gente cai de novo na saúde mental do trabalhador. Dá para um trabalhador sofrer tudo isso, ainda para ter um subemprego com salário insuficiente para ele se manter, vendo os filhos com necessidades, vontades e... Enfim, como que a gente vai equacionar isso para a gente falar em saúde mental? Porque é bem reduzido, né? Assim, a perspectiva da pessoa, da própria vida, né? Qualidade de vida, cadê? Não existe. Né? Então, e equipamentos públicos? Tem então, lá. Alice, mas aí, isso que é legal. Que essas discussões que a gente faz, isso que é muito legal. E aí entra, mas aí como é que eu faço? Toda essa situação, aí eu vou falar assim, não, mas a saúde mental é uma palestra motivacional? É um livro de autoajuda? Como que vai ser isso? Compreende o que eu estou dizendo? Não, na verdade, terão que ser aplicados testes, né? Eu tive vendo alguns... Existem testes, né? A própria psiquiatria, a linha Psi, né? Ela é bem equipada para isso, para dar esse subsídio. Hoje você pode testar até online. Claro, né? Ninguém pode abrir mão de uma consulta médica, não é isso. Mas a gente consegue acessar testes. Mas eu acho que a coisa mais importante disso é a mudança do paradigma, a mudança de olhar. A empresa não vai mais poder olhar para as planilhas, simplesmente, né? E tratar um funcionário como um robozinho que vai lá cumprir aquela meta. Vai ter que olhar que tem um ser humano. E aquela pessoa que chegou ali de cabeça baixa, ela tem família, ela tem uma casa, ela veio lá longe, ela pegou 2 conduções, sabe? Essa coisa toda que você está falando. A empresa vai ter que olhar, vai ter que se abrir para isso, né? Para olhar, olha, é um ser humano e dar o respaldo, né? Isso, é aí que eu queria chegar. Porque a gente fala do greenwashing, né, na área ambiental, que é aquele faz de conta, e eu estou chamando a atenção do social washing, ou seja, é um faz de conta, a gente finge que está dando uma atenção, mas não resolve todo o problema do trabalhador. Se a gente não conseguir equacionar todas essas questões, você não consegue equilibrar a saúde mental de ninguém com esse estilo de vida que a nossa sociedade oferece, que as empresas oferecem. Ou seja, eu tenho uma palestra, Alice, que é a diferença entre ESG, sustentabilidade e ativismo. O ESG é para a empresa. A empresa ela não é uma ONG, ela não é ambientalista por natureza, a natureza dela é o lucro. É o lucro. Ela claro. também não é o poder público, ela não é ativista. Mas, dentro dessa engrenagem enquanto sociedade, se a gente for falar de ESG, também não dá para desconectar muito de toda essa necessidade que a gente está trazendo frente à realidade das pessoas e do meio ambiente. Sim. E da forma como eles estão sendo afetados. Pela sociedade, a empresa ela tem um papel determinante nisso. É crucial. Não tem como uma empresa produzir um determinado refrigerante, ela vai usar a embalagem plástica e a política reversa, né? Porque como é que fica? Quer dizer, ela não é responsável por aquilo que vai entupir, eventualmente vai entupir um bueiro, vai alagar uma rua, vai causar um problema climático. Não, ela é responsável. E ela tem que... e também olhar para aquela pessoa que vai lá e cata o plástico e recicla. Enfim, existe uma cadeia, né, de ações. Então, talvez
seja isso, a empresa olhar não só para dentro, porque ela tem que olhar, claro, né? O lucro é a finalidade dela, então, mas olhar o entorno, porque existe uma comunidade no entorno. E quem sabe, né, a gente poderia sonhar numa comunidade mesmo, né? Como já está na palavra, o que é comum a nós, seres humanos, poder cuidar do entorno, cuidar mais uns dos outros, facilitar a vida, aproximar, abraçar mais, né? Sim, eu acho que esse anseio é tão latente. A gente vê espaços como alguns espaços religiosos cada vez mais sendo procurados pelas pessoas. Acho que elas estão em busca disso, né? Que também tem esse equilíbrio do bem-estar com a saúde mental, com essa acolhida, com a segurança. Porque a gente não cumpre, né? Tem a pirâmide de Maslow, né? Que fala das necessidades básicas. A gente não cumpre ali enquanto sociedade o que está na camada mais baixa das necessidades das pessoas, né? A gente não tem segurança alimentar, a gente não tem moradia digna, né? Falta espaço de reconhecimento, de respeito, de oportunidades. Tudo isso me incomoda. E chega um momento que a gente se questiona até, né? Sim. Poxa, tanta coisa que já foi feita, tem tantas ações bonitas, né? Então é isso que a gente está lutando nesse momento, né, Alice? Para a gente ressignificar um monte de coisa. Sim. E aí eu me deparo com o ESG. Eu falo, poxa, aqui de fato tem algo concreto a ser feito. Sim, né? Um tripé, né? Um tripé. E é muito legal isso porque os bancos, a ONU, eles fizeram o que eu chamo de guarda-chuva do ESG, com essas normas que eu citei do PRI, dos princípios do Equador, e isso força, e eles cobram diretamente as grandes empresas. Só que como eles estão olhando com uma visão sistêmica, eles vão cobrar como está a rede de fornecedores deles. E aí as empresas grandes começam a cobrar todo mundo que fornece. Ah, então você quer vender para mim? Eu quero saber se você tem trabalho escravo, eu quero saber como está a saúde mental do seu trabalhador, quero saber como você está impactando o meio ambiente. Então a pressão está vindo de cima para baixo. Isso tem um lado opressor, mas tem um lado positivo porque assim, é uma força que está buscando a gente corrigir tudo isso que está sendo feito. Sim. Hoje a gente fala em diversidade e inclusão. Há 30 anos atrás não falava, 40 anos atrás a gente não discutia como discute a questão do clima. Né? Na verdade, acho que eu pelo menos fico num anseio de uma quebra assim, de uma autoilusão. Né? Porque dá a impressão que se eu estou aqui em cima, é bom que todos estejam lá embaixo. E essa é a grande ilusão, né? É isso que precisa ser quebrado com essa conscientização que você fala. Porque, na verdade, você poder proporcionar que essa camada que está lá embaixo na pirâmide, que ela possa ascender, quanto mais, muito melhor para o mundo todo. Né? Não convém que as pessoas fiquem estagnadas, né? Então, acho que o nosso papel é esse. A gente vai viver fazendo isso, porque a gente tem essa consciência, né? E talvez o nosso desafio, né? Estou falando agora aqui com você mesmo, seja esse, de irradiar isso, essa esperança, né? Esse despertar, né? Dessa autoilusão de que é uma falha, né, na visão de poder, eu acho, né? De como você usa o poder. Quer dizer, o poder pode ser usado para isso, para alavancar o progresso realmente, né? De trazer as pessoas para ascender, para subir, para melhorar, para prosperar. Eu acho que quanto melhor o mundo fica melhor para todo mundo, né? E isso, quanto melhor fica, melhor para todo mundo. E aí, todo episódio que eu falo, não é um jogo de soma zero, como um poker, em que o que está numa mesa de dinheiro, um vai ganhar, o outro vai perder. É um jogo que não é de soma zero. Ou todo mundo ganha, ou todo mundo perde. Enquanto sociedade é isso. A gente está muito mais próximo um do outro do que a gente imagina. Porque, do ponto de vista financeiro, tem gente muito resguardada. Então, são os tais dos privilégios. E são muitos privilégios. Só que cria essa falsa ilusão de que as pessoas não estão sendo afetadas. E estão. E nós estamos numa sociedade que fica cada vez mais individualista por esse comportamento do ser humano, às vezes, que não inspira segurança, que não oferece acolhida e tal.
E a gente só se isolou para piorar a parte mental e a gente não se protegeu do lado ruim da sociedade e das pessoas. Continua aí. Então eu me distancio por uma bobeira, mas eu não estou isento de ser roubado, de ser assaltado, de ser assediado, sabe? Os problemas estão ali. Então essa visão que a gente tem, ela é muito nebulosa, né? Eu estou falando nós não, né? Sim. Eu falo nossa visão enquanto sociedade, sim, né? Sim. Se você olhar a questão ambiental e a questão social, elas estão muito parecidas, né? Quer dizer, o mundo parece que está de ponta cabeça, socialmente falando, né? Porque a gente vê o comportamento das pessoas, é meio louco. Você vê o que está acontecendo com o clima é louco, você não sabe como que você vai sair hoje, se hoje vai ser verão, inverno, você não sabe mais nada. Vai chover se não vai, se vai cair um raio, você não sabe. E tudo por quê? Governança. Falta governança. Você sabe, Alice, que tem uma formulazinha que é assim, né? O que a empresa traz de benefício, lucro, tudo, menos o que ela causa de impacto, porque aí tem que descontar, está na conta dela, o impacto ambiental, social, vezes 2 vezes a governança. Essa é a métrica para você calcular o ESG. Então, tudo aquilo que eu trago de benefício, lucro, o que eu produzo para a sociedade, menos o impacto negativo que eu causo. Porque eu vou, por exemplo, a água, né? Poxa, tem uma facilidade numa água potável, né? Às vezes que vem do saneamento, mas tem a garrafa plástica, tem a perda de água, né? do saneamento público. Então, eu tenho que trazer todo o benefício, descontar o que eu faço de ruim, multiplica 2 vezes pela governança. Esse é o valor de uma empresa baseado na fórmula do ESG. Uau! O valuation. A gente devia criar alguma coisa parecida com isso para medir as relações, os conflitos nas relações, porque é daí que nasce a violência. Né? Olha, a violência ela não cai lá da nuvem, ela acontece aqui. Ó. Vou colocar para você um dado interessantíssimo. Tem uma fórmula hoje para medir essas coisas que antes eram intangíveis. Eu tive acesso num dos cursos que eu fiz de gestão de pessoas que chama-se CVAT. E eu vou te passar isso. Nossa, eu quero. E eles fazem um exercício que é assim. Tem 3 tipos de telhado, 3 tipos de janela e 3 tipos de porta. E eles pegam 10 pessoas de uma palestra e eles colocam essas pessoas para escolher uma janela, uma porta e um telhado. São 3 opções para 10 pessoas. A chance das 2 pessoas fazerem as mesmas escolhas são mínimas. O que mostra que nós vivemos numa diversidade de pensamento e de realidade, assim, é impressionante. Nossa, vou querer saber disso. E eles conseguem avaliar as questões. Então, por exemplo, na área de segurança do trabalho, como é que está a autoestima do trabalhador? É baixa. Se a autoestima do trabalhador é baixa, a chance dele se envolver num acidente de trabalho é muito maior, porque a autoestima baixa, ele se gosta menos, ele se cuida menos. Sim. E aí tem outros aspectos. Ele mesmo se desprotege, né, das suas próprias forças, né? Como eu falo também na questão da prevenção, eu estou chamando de os ventos do relacionamento. Quer dizer, para você olhar como é que estão os ventos, porque quando a coisa tá boa, né, você tá na brisa, né, como se diz. Mas aí começa a ventar, tira a roupa do varal, né, vai chover. E aí você começa a analisar, né, como pode ser crescente, né, um conflito não elaborado, como aquilo pode virar, de repente, uma tempestade e provocar ali uma briga, uma discussão, algo mais forte. A gente vai precisar medir, vai precisar criar uma ferramenta para medir. Essa ferramenta CVAT, ela é incrível. Eu vou te passar, são várias áreas que ela vai medindo, cria vários tipos de planilha para medir o perfil da pessoa. E isso tem ajudado muito. Então, a empresa ela precisa de um trabalhador, ela vai lá. Esse trabalhador é preguiçoso. Então, para alguma atividade, isso pode não ser bom. Mas se for para programação, é excelente. Porque o programador ele vai escolher um caminho para construir o algoritmo que vai ser o mais curto para ele chegar no objetivo final. Então, ele vai ser muito eficiente. Então, a gente vai descobrindo que a humanidade não é aquela
daquela forma, né? Não pode ser conduzida daquela forma que a gente foi criado, né? Muitos de nós, em caixinhas, né? Né? Com aquelas coisas, aqueles paradigmas muito severos de visão de mundo. A gente vê que tem que ter uma certa liberdade para a gente poder lidar com as diferenças de forma inclusiva e transformar essa inclusão em algo eficiente ou de forma eficiente, que a gente vai trazer para esse cidadão dignidade, oportunidade, o melhor aproveitamento possível, porque tem pessoas que a gente vê, umas são excluídas pelo preconceito em si, que é a coisa mais absurda, e outras porque tem particularidades, mas ela pode ter sucesso em tantas áreas que a gente não valoriza, até porque não tem inclusão de arte, de cultura, entende? Então a gente tinha que ser mais eficiente enquanto sociedade, porque se a gente for tiver uma visão um pouco mais generosa, compreensiva e cuidadosa, a gente vai ver que nenhum ser humano ele é passível de ser excluído. Todo mundo tem o seu valor, né? Todo mundo tem o seu valor. Todo mundo tem o seu valor. Quantas coisas, né? Quanta coisa. Muito bom, eu acho que essa visão sistêmica nossa, agora vamos caminhar para o final. Alice, eu não sei se você quer falar do aplicativo, fica à vontade. O aplicativo ele foi publicado agora na Apple, mas ele é algo assim bem embrionário, né? Bem inicial. É uma tentativa de fazer exatamente isso, dar um suporte para a mulher ainda na fase do design da relação, porque eu entendo que é aí que ela precisa de ajuda, de orientação, de conselho, de suporte mesmo. Quando as coisas não estão caminhando muito bem no relacionamento, e é ali que ela precisa se aconselhar. Mas não dá para você se aconselhar com a mãe, com a prima, porque a pessoa não está preparada para isso. Então, a gente está preparando facilitadoras em escuta ativa qualificada, né? Que tem todo um preparo, é um treinamento, né? A escuta ativa, ela não é uma mera... peraí, eu vou escutar você. Não, é um baita de um exercício de abertura de coração, de conexão com o outro. Requer um esvaziamento de si, sabe? É uma parada forte, não é para qualquer um, não. É punk, sabe? É você abrir mão de si mesmo, de tudo isso que você comentou, né? De preconceitos, enfim, você precisa ter muita abertura de alma e querer encontrar essa outra alma. Então, você precisa estar prestes a ver algo novo que você nunca viu na vida. Precisa ter esse nível de abertura para ter essa escuta ativa, realmente, né? Escutar mesmo o que está na entrelinha, o não dito, o que está no suspiro, o que está, sabe, na lágrima, o que está por baixo daquela palavra, daquela fala, daquela voz. Então, é algo muito profundo mesmo. Então, a gente está criando isso. Vamos começar um piloto e para ver o que dá. Mas a ideia central é essa, é elaborar, ajudar a cuidar da relação, das nossas relações humanas. Quando surge o conflito, não quando o conflito ele já escalonou, né? Escalou e virou violência. Porque aí já era, né? Leite já derramou, né? Sim. E Alice, eu não sei se você quer deixar algum contato, se você usa alguma forma de dialogar aí com a rede social, ou para divulgar, ou o nome do aplicativo para alguém baixar, fica à vontade. Tá. Se quiserem baixar, é Wind Club, com W e com K, e B mudo. Ou então pode acessar minha rede no Instagram, @AlicePelicário. E só deixar, então, um recadinho pro pessoal que está ouvindo a gente, claro. Que a gente está vivendo uma época super difícil, né, desafiadora, mas é um momento de ouro para a gente... um momento de ouro para a gente poder mudar esse paradigma, né? Agora é a hora, agora é o momento. O mundo está virando muito rápido, as mudanças estão acontecendo, né? Então, e o poder está na nossa mão. A gente pode fazer o que a gente quer, a gente pode transformar a sociedade naquilo que a gente quer, mas a gente tem que sair da zona de conforto, a gente tem que estar disposto
a dar a cara a bater, a abraçar a causa. Então, fiquem aí com esse recado final. Bom, então quero agradecer, a doutora Maria Alice já fez aqui as conclusões finais. Eu quero agradecer a todos aqui do espaço. Maurício, obrigado. Maurício aqui, toda a parte técnica aqui, ele ajuda dirigindo a gente aqui, dá todo o suporte. Agradecer a toda a equipe do TEIAS, a DESAMPA, Prefeitura de São Paulo. Obrigado, Carole Ludger. E nós estamos, Alice, caminhando agora para os maiores desafios, né, do mundo, da sociedade, das corporações, da saúde mental. E eu continuo muito animado, muito feliz e muito otimista. Sim, afinal, a flor de lótus, ela nasce do lodo. Não esqueçamos disso. Sim, e de tudo isso espero que vão nascer coisas muito boas. Então, muito obrigado a todos os envolvidos. Esses desafios me motivam cada dia mais. Eu estou muito feliz. Muito obrigado, Alice, da participação. Obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado da contribuição, da amizade, da toda essa força de vontade, né? Essas ideias maravilhosas que você vem, coloca aí à disposição da sociedade, das causas que você abraça. E muito obrigado e até o próximo programa. Até a próxima, pessoal.